Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa 7ª aula de gestão para resultados. Hoje nós vamos abordar aqui a Theory of Constraint, que é a teoria dos gargalos, né, para os mais íntimos. Os princípios do TOC. Vamos entender quais são os indicadores de resultado que medem a capacidade de implementação dessa teoria e como implementar a teoria dos gargalos. Vamos lá? Essa teoria ela nasce de uma pesquisa, né, um livro do Eliyahu, o Legou, onde ele apresenta a teoria dos gargalos como um elemento assim muito interessante a ser implementado dentro dos processos de produção. Mais uma vez, a gente coloca que as teorias que a gente está compartilhando no que diz respeito à maximização de resultado, todas elas nascem do chão de fábrica, e não poderia ser diferente. Quando você produz um produto, isso fica mais claro. Mas quando você produz um serviço, mesmo ele sendo intangível, imperceptível, já se apresenta no formato de produto. Existem correntes novas que abordam o conceito de serviços, materializados, e aqui eu vou colocar entre aspas, num formato de produto. E tem um sentido. Mas isso é objeto de uma outra avaliação nossa de um outro tema. A ideia aqui é a gente abordar o conceito da teoria dos gargalos. Imagina, então, você já começa a imaginar o que é um gargalo, né? O gargalo é um funil onde se passa uma determinada quantidade limitada de produtos. Eu tenho que ter, então, a preocupação de aumentar a boca desse gargalo, vamos dizer assim, sem pensar em comprometer a minha qualidade, como forma de me garantir melhores resultados. É esse o conceito da restrição, da teoria das restrições, ou a teoria dos gargalos. Qualquer coisa que a empresa tenha que impeça dela seguir o fluxo normal do seu processo de produção. Aquele nó, vamos dizer assim, é uma restrição. E aquele nó ele deve ser desatado como forma de garantir a plenitude do processo de produção. Existem, então, dentro dessa forma de pensar, dois tipos de nós, né? Dois tipos de restrições. Aquelas restrições físicas e as restrições não físicas. Restrição física, a gente está falando de elementos tangíveis, né? Aqui, mais uma vez, o exemplo da nossa relação, da nossa aula. Se eu não tenho uma filmadora, eu não vou conseguir realizar esse tipo de aula contigo. Então, a filmadora é uma restrição física. Todos os bens tangíveis, né? O sistema, as instalações, a máquina, o equipamento, se ele tem uma deficiência no processo natural de produtivo, é classificado dentro desse conceito teórico de restrição física. E a restrição não física? A restrição física é uma deficiência do processo de produção. Quer por incapacidade do executor, né, a mão de obra desqualificada, quer o processo não está muito bem definido, quer aquele sistema que ele existe não está muito bem parametrizado, ou seja, todas aquelas variáveis que não estão efetivamente materializadas, mas elas estão associadas aí a um paradigma mental, a gente considera ele como, dentro da teoria, como um problema não físico. Se a gente fosse resumir o conceito, imagine uma corrente, né? Uma corrente. Corrente é formada de elos. Então, uma corrente tão forte quanto uma corrente tão forte quanto o seu elo mais fraco. Porque a proposta de uma corrente é segurar aquela estrutura. Se ela tem um elo fraco, a corrente é fraca e não um elo. Se aquele elo se parte, vai se partir toda a corrente e comprometer toda a proposta de produção e de prestação de serviço, seja lá o que for, daquela linha de trabalho. Esse o conceito, essa filosofia da teoria das restrições. Tá legal? E aí, se a gente for mergulhar mais fundo e tentar interpretar quais são esses conceitos, eles estão associados basicamente aos gargalos, né? Essa palavra gargalo,
que nada mais é do que pode ser uma não utilização adequada do processo que vai comprometer lá na frente um indicador de produtividade, um indicador de rentabilidade, um indicador negativo no que diz respeito à produção. Ah, Douglas, então você já sinalizou aí que existem indicadores de métrica. Sim, todo o processo que te leva a buscar uma melhoria de resultado, ele tem necessariamente que ter uma métrica de julgamento. Essa métrica de julgamento, no caso da teoria do gargalo, né, ele está associado basicamente à monitoria do estoque, a monitoria da rentabilidade e a monitoria dos gastos. Ora, se eu controlo o estoque, se eu controlo os gastos e eu monitoro e controlo a minha rentabilidade, eu vou ter elementos suficientes ali para julgar se aquilo que eu me propus a fazer, eu estou fazendo efetivamente ou tem algo que me impeça, tem algum nó que eu precise desatar para garantir que ele flua de uma forma satisfatória. Legal? E como é que a gente mede, né? Como é que a gente monitora, faz a medição, faz a leitura desses elementos? Aqui, então, nós, administradores, nós temos que, nesse momento, tirarmos um pouquinho o chapéu de gestores e colocarmos o chapéu ou nos aproximarmos da contabilidade. O alicerce, a base de leitura e interpretação da teoria com viés de gestão, eu não estou falando do chão de fábrica, né? O chão de fábrica tem as ferramentas de melhoria contínua lá do chão de fábrica. Mas assim, a análise gestional, ela passa por nós nos aproximarmos da contabilidade gerencial. Mas por que a contabilidade gerencial? Você pode dizer assim, porque a contabilidade gerencial, ela não produz os números, e sim ela produz os indicadores contábeis associados àquelas informações que foram produzidas, que foram contabilizadas, que foram escrituradas. Aqui, então, a gente pega essas informações produzidas pela contabilidade gerencial no que diz respeito, por exemplo, aos custos fixos, os custos variáveis, aos custos de produção daquele determinado elemento, ao custo do estoque daqueles elementos. A gente analisa, então, alguns indicadores. Eu estou trazendo aqui 4 indicadores para você. O indicador de giro, né, de estoque, que é a diferença da rentabilidade pelo próprio estoque. Isso é uma forma de nós estarmos medindo se o estoque está entrando, ele passa o ciclo operacional adequado e está saindo. Esse ciclo operacional casado com o meu ciclo financeiro, a minha capacidade de pagamento, né? Porque quando eu compro o insumo, boto para produção, vendo para receber, e aí sim, só depois pagar o meu fornecedor, isso eu recebo um like no meu processo de produção. Agora, quando a recíproca ela não é verdadeira, quando eu compro, tenho que pagar para só depois vender aquilo que eu vou efetivamente produzir, isso pode comprometer meu ciclo financeiro. Ou seja, esse indicador de giro, ele mede essa minha capacidade de velocidade de mudança do estoque, entra, produz, sai, com o ganho efetivamente que eu estou tendo essa minha relação. Um outro indicador é o indicador de produtividade, que na verdade é a rentabilidade dividido pelas despesas operacionais. Despesas operacionais, isso eu vi lá na contabilidade. Despesa operacional são aquelas despesas financeiras, aquelas despesas administrativas, associadas, despesas de venda, associadas aí à atividade fim do negócio. Então, se é uma fábrica, as despesas operacionais vão ser as despesas de necessidade de capital de giro da empresa, o custo desse dinheiro, né, que é a despesa financeira, o financiamento do cliente, né, que é a permissividade do cliente pagar a fatura depois, ou alongar o prazo de pagamento do cliente. Se a gente está falando de operacional, é aquela despesa da área administrativa, né, lá do telefone, da luz, etc. Eu pego todas essas despesas e considero elas como denominador da minha rentabilidade. Eu vou ter um indicador, que é o indicador da minha capacidade de produtiva. Será que aquela minha rentabilidade está pagando todas essas despesas operacionais? Ou tem em excesso? Tem um gargalo ali?
sacou? Um outro indicador é o retorno sobre investimento, né? Eu pego a minha rentabilidade, deduzo dessas despesas operacionais e divido pelo estoque. É meio que um híbrido entre a minha produtividade e o meu giro. Quando eu identifico e meço esse indicador, eu expurgando as despesas operacionais, aí eu estou falando efetivamente do meu custo de produção, né? Quando eu pego a rentabilidade e divido pelo custo, divido esse resultado pelo meu estoque, eu expurgando as despesas operacionais. E o último indicador é o indicador de margem líquida. Margem, na verdade, é a diferença entre a minha receita e os meus variáveis, né? Eu tenho que ter uma grana suficiente para poder pagar meus custos fixos, lembra? Então, esse indicador de margem é a minha rentabilidade deduzida pura e simplesmente das minhas despesas operacionais. Estou falando, então, da minha margem de contribuição. Esses são os elementos associados aí às métricas com viés financeiro para a gente julgar a teoria das restrições. E onde que eu aplico? Né? Você pode me perguntar onde efetivamente eu vou aplicar essa teoria. Eu vou aplicar na área de produção. Eu vou aplicar na análise da rentabilidade, julgando ali o que está like e o que está dislike. Na produção, é olhar o processo de produção efetivamente, e aqui ó, o viés é mais gerencial do que efetivamente operacional, mas o cara que está lá no chão de fábrica, o gestor de produção, o engenheiro de produção, ele tem que olhar assim o processo de produção dele como forma de julgar a máquina que não está funcionando adequadamente, aquela linha de produção onde não teve o treinamento adequado, então está aumentando o percentual de perdas e, consequentemente, impactando nos resultados. A área de produção, gerência de produção, o departamento lá de produção, o departamento de análise financeira, de rentabilidade e o departamento de constituição e elaboração dos processos. Analisar os processos que estão desenhados, porque muitas das vezes o processo de produção está muito bem desenhado, funcionando, está bem obrigado, não tem gargalo, mas na hora que essas informações são passadas para o departamento de análise, para o departamento administrativo, entre aspas, pode vir de uma forma errônea com sequela. E isso compromete todo o processo associado à confecção daquele alimento, daquele produto. Legal? Onde que eu aplico? Né? Onde que eu aplico? Aí a gente vai ter que resgatar todas essas percepções do autor lá na sua obra, o De Gaulle, está associado às boas práticas de gestão, muitas das vezes que nós ocidentais aproveitamos dos orientais. E aqui não é diferente. São necessárias 3 perguntas básicas para serem respondidas para você construir o raciocínio de implementar a teoria. O que eu vou mudar? Né? Muda, né? O que eu vou mudar? Como que eu vou mudar? E como motivar a mudança? Então, o que eu vou mudar dentro desse processo de produção? Como que eu vou mudar? E o que me leva a motivar a mudança? Quer ver um exemplo aqui de uma analogia com a nossa relação para facilitar o seu entendimento? Eu preciso mudar a forma de dar aula, porque você está gostando, mas pode melhorar. Então, se você me sinaliza isso, eu tenho que pensar em como que eu vou fazer essa mudança. Eu tenho que identificar o que eu preciso mudar, falar mais devagar, falar mais rápido, balançar mais a mão, balançar menos a mão. Eu preciso interpretar isso para julgar como que eu vou fazer isso diante dessa nossa relação. E depois eu preciso entender o que me motiva a fazer essa mudança. Se eu balanço a mão, galera, atenção, preste atenção. Se eu faço isso e você diz que balançar a mão não é bom, consequentemente eu preciso que essa nossa relação me prove que eu preciso mudar, que eu estou perdendo efetivamente o recurso financeiro em ficar balançando a mão. Percebeu? Um processo de produção é a mesma coisa. Então, quando o processo de produção ele se utiliza de um determinado fornecedor e lá na ponta o produto está indo para o cliente com defeito, fruto desse fornecedor, a peça enferruja mais rápida do que todos os outros componentes, por exemplo,
eu preciso sinalizar para o fornecedor que ele precisa mudar. Como que ele vai mudar? Posso até e devo ajudá-lo, auxiliá-lo, se ele for do meu interesse, e provar para ele que a não mudança dele está comprometendo o meu produto lá final junto ao cliente. Legal? Como mudar, então, o que mudar, como mudar e o que motivar a mudança são os elementos importantes. O que mudar, eu acho que você já entendeu, né? É analisar o fluxo, é fazer um walkthrough pelo fluxo, né? Identificando ali qual é o caminho que porventura tem um buraco, tem uma tábua quebrada para você pisar o pé e ficar preso. Isso seria o como mudar. Basicamente, você caminhar pelo fluxo, fazer um walkthrough, como eu disse, pelo fluxo. Como mudar? Existe uma regrinha, né? Dentro da teoria das restrições, existe uma regrinha que é a apresentação dos 5 passos da mudança. É importante a gente identificar os 5 passos da mudança. O primeiro passo desses 5 é identificar a restrição. Na caminhada, você verificar o ponto frágil. Qual é efetivamente o gargalo? O gargalo é software? O gargalo é motivação? O gargalo é capacitação? O gargalo é investimento? O gargalo é luminosidade? Muitas das vezes isso acontece. É organização melhor dos turnos? O que é o gargalo dentro da realidade daquele processo de produção? E uma vez identificado, você passa para o segundo elemento, que é calcular a rentabilidade por unidade consumida ou produzida. Ou seja, se eu boto numa linha de produção uma determinada equipe, numa determinada tarefa, se eu tiro um elemento desse, qual é o impacto disso? O que isso me compromete dentro do todo? Né? Por exemplo, aqui na nossa aula, se eu estou dando uma aula 1, 2, 3, pulo para a aula 5, não dou a aula 4, o que isso compromete? A aula 4, quais são os elementos que tem dentro da aula 4 que podem comprometer o seu entendimento do todo no que diz respeito à gestão para resultados? Ah, não, ali a aula 4 eram só exercícios. Ok, então aquilo não é um gargalo. Agora, se a aula 4 foi efetivamente um problema ali de um determinado tópico extremamente importante para que você dê sequência e entendimento ao seu raciocínio na hora de formar o bloco das aulas, então aquilo vai ser um gargalo. Eu preciso medir isso, o quão de impacto. E a medição se dá através de dados financeiros. O segundo elemento é forçar uma barra, no caso, aqui de uma forma saudável, é subordinar o sistema à restrição. Ou seja, é testar efetivamente ali o fluxo, o método, a fazer diferente, já que eu tenho materializado e fundamentado através de dados econômicos financeiros o como aquilo me prejudica, efetivamente eu posso forçar um contexto para fechar aquela torneira e efetivamente desviar o processo de produção para uma área mais veloz, mais eficaz, mais eficiente, como a gente já falou até agora. Subordinar o sistema à restrição, por exemplo, é você pegar o seu estoque e comparar o seu estoque com o consumo, com a necessidade de venda, com efetivamente o que foi vendido, para você só ter no seu estoque os insumos de produção para garantir e atender aquelas vendas, não mais, não menos. Você controlar ali com olhos de águia, como se diz, o seu estoque. Isso é você subordinar o seu sistema à restrição para evitar excesso ou falta de estoque. Outro elemento é romper ou elevar as restrições. Romper e elevar as restrições, na verdade, é você aplicar ali PDCA, rodar uma metodologia de melhoria contínua como forma de, será que aquele estoque que está controlado num nível ali tolerável para atender a produção é efetivamente eficaz? Uma vez que eu estou vendendo, tendo a possibilidade de vender mais. Então, esse casamento garantido pelo fluxo de informação, de ir e vir da própria informação, é um fator crítico de sucesso desse passo. Um outro step, né, a respeito da implementação, de como eu vou estar mudando, é você identificar uma possível nova restrição e voltar ao primeiro passo. Percebe?
Então, a melhoria contínua, ela trata disso, né? Se dessa forma a gente está se relacionando, voltando aqui para o nosso exemplo, e está dando certo, eu preciso, na aula de amanhã, colocar um elemento a mais para garantir que essa evolução da nossa relação ela se dê de uma forma contínua. É assim que funcionam as relações. E na teoria das restrições não é diferente. Mas a gente tem que ter um cuidado. A gente tem que ter cuidado quando a gente mexe no processo, a gente mexe na possibilidade de rentabilidade, né? Um dos indicadores é o indicador da rentabilidade. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente mexe no processo, na produção e na rentabilidade. Olha o exemplo que eu compartilho aqui com você. Suponha que, eu vou ler, né? Suponha que numa empresa produzir e comercializar um determinado produto de menor preço unitário e maior demanda maximize o lucro, né? Então ele é mais baratinho, mas vende muito. Então isso está bombando. Se a empresa remunera a sua força de vendas com base numa comissão de percentual de receita, pode existir um incentivo implícito para vender produtos mais caros. Então eu tenho que ter muito cuidado em análise do indicador. Eu não posso só analisar o indicador sobre a ótica do viés da rentabilidade. Eu não posso analisar sobre a ótica do processo exclusivamente, porque isso pode estar comprometendo a minha rentabilidade como objeto aqui do exemplo que eu compartilhei com vocês. Legal? Muito importante, então, é a gente entender como é que eu vou promover essa mudança, né? Que é a última etapa, né? O que, como e como é que eu vou promover essa mudança? O que eu faço para promover essa mudança? E a mudança, ela pode e deve mexer com agentes, com fatores externos e com fatores externos. Com as expectativas e necessidades do cliente, que ali pode ter um gargalo, né? Na qualidade do meu produto, na embalagem do meu produto, né? A embalagem pode não atender a visualização. Observe, então, que é um conjunto de elementos para me garantir o resultado positivo, tanto externo quanto internamente. Tá? Quais são os benefícios que a gente tem com a implementação dessa metodologia? O benefícios é físico, é você melhorar a qualidade. Política é você garantir que a política está casada com a expectativa do cliente, consequentemente alavancando resultados, quebrando paradigmas, né? Estabelecendo novos paradigmas. Isso é uma vantagem, você balançar a roseira como forma de modernizar também a empresa no que diz respeito às boas práticas a serem implementadas. Tudo isso vai te gerar o quê? Uma melhoria nos resultados. Esse modelo de gestão vai gerar melhoria do resultado. Que resultado? Você pode me perguntar. Resultado de maior rendimento do processo de produção e aí, consequentemente, premiação, cima daqueles funcionários que atendem às estratégias do negócio. Redução de despesas, né, que é um dos pilares aí de aplicação da própria metodologia, controle adequado do processo do custo operacional, do processo efetivamente operacional, da produção efetivamente, redução de estoque e sinergia, melhor conexão no que diz respeito aos processos de produção daquele elemento, vamos dizer assim. Isso tudo casado de uma forma estruturada. E aí você vai me perguntar como é que eu faço para implementar essa estruturação. Vou compartilhar com você aqui uma regrinha, né? Um passo a passo. Aquele passo a passo que a gente viu é o to-do para como eu vou estar implementando e aqui como eu vou estar implementando os 3 M's, né? Como um todo. O primeiro passo é você identificar a restrição, como a gente já abordou. E como é que a gente identifica a restrição? Restrição pode ser uma restrição mercadológica, pode ser uma restrição de capacidade produtiva, pode ser uma restrição de material, pode ser uma restrição de caixa. Eu preciso identificar a restrição. Então, o primeiro passo é identificar a restrição. A segunda etapa é definir como é que eu vou reduzir essa restrição. É falta de dinheiro? Como é que eu reduzo a falta de dinheiro? Pegando um financiamento e garantindo que o custo desse financiamento vai ser coberto
com a minha produção, vai ser alavancado né, com a minha produção. Se é treinamento, então eu contrato uma mão de obra mais qualificada ou gasto recurso para capacitar essa mão de obra. Uma vez identificado, eu trato como segunda etapa. A terceira etapa é envolver, comprometer toda a equipe. E aí o rodízio de funcionários, né, aquele rodízio natural lá, aquele turnover saudável, onde você participa, por exemplo, de cada departamento, um funcionário, o job rotation, ele é talvez uma forma mais barata de você treinar a toda a equipe e conhecer o todo do seu processo de produção, por exemplo. A quarta etapa é você elevar a qualidade das restrições. Está confortável com a forma de trabalhar? Está dando certo? Os indicadores estão positivos? Aumenta o sarrafo. Cria o desafio. Cria nova expectativa. Coloque mais uma situação de desafio à equipe, ao sistema, ao mercado, ao fornecedor, como forma de melhorar ainda mais e se tornar um diferencial ainda mais no processo de produção. E por último, fez esse dever de casa, rodou o PDCA, parabéns, roda de novo. Rodou de novo? Parabéns, roda de novo. Quantas vezes forem necessárias você rodar o PDCA como forma de garantir aí o sucesso da implementação da teoria do gargalo. Quais são as ferramentas, Douglas? Poxa, você não falou das ferramentas. Quais são as ferramentas? Vou falar aqui para você, as ferramentas você já as conhece. As ferramentas de implementação da teoria das restrições é o mapeamento do fluxo de processo, isso você já conhece. É o 5S, isso foi objeto do nosso bate-papo já aqui nas nossas aulas. É o Kaizen, isso já foi objeto de bate-papo aqui nas nossas aulas. É a implementação de Kanban, de gráficos de controles, do POC-YOC, que são o julgamento aí mais voltado para o Six Sigma, de identificar a quantidade de falhas dentro de um processo de produção. Ou seja, pega todas essas ferramentas, bota debaixo do braço, implementa na empresa que você trabalha ou analisa de fora, dentro das condições permissíveis, se você tiver informações possíveis, implemente essas ferramentas que eu tenho certeza que você vai identificar gargalos e aí, consequentemente, propor melhorias. Legal? Se a gente for fechar o que a gente viu, fazendo uma recapitulação do que a gente viu hoje, eu procurei apresentar para você os princípios da teoria das restrições, né? Os indicadores de medição dessa teoria e como é que a gente faz o passo a passo para aplicar essa teoria. Legal? Eu espero que você tenha aprovado, entendido e gostado principalmente. Não deixe de assistir a nossa próxima aula, dá um like no canal, um abraço, tudo de bom, hein? Tchau!